Sepse é uma palavra que vem do grego sepsis, significando putrefação ou algo podre. É uma doença grave causada por disfunções vasculares, hematológicas e imunológicas. Nos Estados Unidos, 75 mil crianças ano são hospitalizadas por sepse grave. E no Brasil, segundo o ILAS, a letalidade chega a 56,5%. E cerca de 30% dos leitos de UTI são destinados a pacientes com sepse. O diagnóstico precoce da sepse torna-se essencial para reduzir dados tão assustadores como estes. Esse grande desafio ocorre pois não há uma só característica clínica específica que defina a doença. Então, como devemos fazer? Calma! Protocolos de identificação e conduta têm aumentado a eficácia no manejo desse grande problema de saúde pública. Neste vídeo será apresentado um protocolo para a identificação da sepse, abordando um pouco sobre a fisiopatologia da doença e dicas para facilitar seu reconhecimento. Os eventos centrais da sepse e do choque séptico resumem-se a dois fatores: vasodilatação sistêmica, com estase sanguínea periférica, levando à hipoperfusão tecidual de órgãos nobres, e consumo de fatores de coagulação. Para entender como isso ocorre, devemos olhar o processo desde o início. Com um intenso quadro infeccioso, há um estímulo da ativação de resposta celular do organismo, assim há a produção de inúmeras citocinas e fatores pró-inflamatórios. Destacam-se os fatores de necrose tumoral, alfa, o famoso TNF-alfa, a interleucina 1 e a interleucina 6. Importante conhecê-las, já que causam o início de tudo. Fatores anti-inflamatórios contrarregulam o processo. No entanto, a doença surge do desbalanço desta relação. A nível tecidual, o endotélio é estimulado, aumentando sua permeabilidade e vasodilatação. Há uma perda do líquido para o terceiro espaço, distribuindo o plasma sanguíneo no interstício. Em resposta, o coração percebe a redução do volume circulante, efetivo, e modula o débito cardíaco, aumentando sua frequência. Esse mecanismo torna-se muito evidente em crianças pequenas, já que pequenas alterações de volume repercutem intensamente no organismo. Com a falha dos mecanismos compensatórios, surge a hipóxia tissular. Esse endotélio passará por um estado de anaerobiose, produzindo ácido lático e espécies reativas de oxigênio, famosos EROs. Em paralelo, os fatores tissulares produzidos e tanto a lesão indireta e direta do micro-organismo irão estimular a cascata de coagulação. O consumo de fatores de coagulação promoverá um estado de coagulação intravascular disseminada, CIVD. O processo vira cíclico e, se não houver intervenção rápida, irreversível. Caso tenha alguma dúvida, volte o vídeo e assista mais uma vez, pois agora usaremos isso para explicar as diversas lesões que podem ocorrer nos diversos órgãos-alvo. No pulmão, ocorre um edema agudo, diminuindo as trocas gasosas e tendo como consequências alterações na relação ventilação-perfusão, hipóxia arterial e síndrome da angústia respiratória aguda, o SARA. Os rins sofrem com uma lesão aguda pré-renal e, em paralelo, terá necrose tubular. Já no sistema nervoso central, com a progressão da doença, a quebra da barreira hematoencefálica, permitindo que haja passagem de citocinas e de toxinas, levando a meningite asséptica, ao coma e possíveis áreas de hemorragia. Há ainda alterações metabólicas, já que algumas citocinas são intimamente ligadas ao processo de gliconeogênese, suprimindo a liberação de insulina e produzindo a resistência insulínica. Dessa maneira, na maioria dos casos temos um estado hiperglicêmico. Entendemos a lesão, vamos agora às repercussões clínicas do processo. Todo esse processo é chamado de Síndrome Inflamatória da Resposta Sistêmica, ou SIRS. A SIRS é conhecida e reconhecida quando há a presença de dois desses quatro critérios: temperatura maior que 38,5 ou menor que 36 graus Celsius, taquicardia ou bradicardia, taquipneia e leucócitos elevados ou baixos para a idade, ou ainda mais que 10% de neutrófilos imaturos. Em alguns serviços, há demora para a obtenção dos resultados de hemograma. Com isso, mesmo que o paciente ainda não tenha fechado o diagnóstico pelo critério, pois está afebril e não temos os resultados de exame, não é necessário atrasar o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento. Se o paciente apresentar taquicardia e taquipneia e apresentar estar em SIRS, dado que a primeira hora é dita como Golden Hour, não atrase o diagnóstico. Já a sepse é uma SIRS acompanhada de presença comprovada ou forte suspeita de infecção. A diferenciação entre sepse e sepse grave é feita quando o paciente apresentar disfunção cardiovascular ou respiratória, ou ainda de 2 ou mais órgãos ou sistemas. Ainda com a progressão da sepse, podemos ter formas mais graves que requerem conduta específica. Saibamos elas. O choque séptico é a sepse associada à disfunção cardiovascular, que persiste mesmo após a administração de mais de 40 ml/kg de fluidos em 1 hora.
Já o choque séptico refratário é o choque que persiste mesmo após 60 ml/kg de fluido de ressuscitação e do uso de drogas vasoativas. Entenda que não é necessário queda de PA ou já estar em uma infusão de 60 ml/kg pelo protocolo para pensar em administrar drogas vasoativas. Tudo depende do estado do paciente. Isto será melhor abordado no próximo vídeo. A hipotensão não é critério para diagnóstico, e é muito comum uma criança com sepse grave ou choque séptico não apresentar hipotensão. Mas como prever um paciente que possivelmente apresentará uma resposta mais intensa? Temos que ter em mente os fatores de risco da doença. Entre os principais fatores de risco de sepse temos menores de 1 mês, pacientes com doenças crônicas, imunossuprimidos, pacientes com dispositivos invasivos, e aí entra a traqueostomia, catéter central, malformações do trato urinário e gastrointestinal, e pacientes com injúrias severas. Em nosso protocolo, quando recebemos pacientes com esses fatores de risco, é mandatório uma boa investigação. Além disso, devemos observar sistematicamente os sinais de alerta durante uma infecção, que nos levam a definir uma disfunção orgânica. Vamos da cabeça até os pés para facilitar a memorização. O sistema nervoso central, com alteração aguda do estado mental, confusão ou irritação. O sistema cardiovascular, com pressão arterial sistólica menor que 2 desvios padrões para a idade, ou PA menor que o percentil 5 para a idade. Acidose metabólica inexplicável. E aí, lactato acima do valor de referência. E tempo de enchimento capilar acima de 4 segundos. Sistema respiratório, com relação PaO2, FiO2 menor que 300, necessidade de O2 suplementar para manter a saturação acima de 92% e necessidade de ventilação mecânica. Sistema excretor, com diurese abaixo de 0,5 ml/kg ou elevação significativa da creatinina. Sistema hematológico, com plaquetas abaixo de 80 mil por milímetro cúbico ou alteração do INR para acima de 2. E função hepática com bilirrubina total e frações alteradas, transaminases elevadas ou 2 vezes seu valor de referência. Agora, para finalizar, vamos realizar o diagnóstico de sepse e choque séptico, a partir das definições que colocamos anteriormente. O paciente chega no PS, estará em regular ou mau estado geral, e a primeira coisa a se fazer é estruturar as 4 perguntas rápidas. Vamos a elas. Quando começaram os sintomas? Qual a queixa principal ou foco localizatório? O paciente tem algum problema de saúde ou algum fator de risco para a sepse? E quais medicamentos o paciente toma ou tomou? Valorize febre nas últimas 4 horas antes da vinda ao hospital. Após isso, vamos focar o exame físico nos itens seguintes. Frequência cardíaca e saturação de O2. Não gaste muito tempo colocando oxímetro em pacientes muito pequenos, dê preferência à monitorização. Frequência respiratória, temperatura, tempo de enchimento capilar, PA, destro e procure sinais localizatórios de foco como as lesões de pele, dor, abscessos, alterações na ausculta, otouroscopia, entre outros possíveis focos. Feito isso, enquadraremos o paciente nas definições de sepse e sepse grave e choque séptico, dando as condutas respectivas que vamos falar no próximo vídeo. Não esquecer das situações que podem confundir nosso diagnóstico, como pacientes que apresentam febre, dor ou fazem uso de beta-2 agonista. Assim, podem apresentar taquicardia e taquipneia. Importante lembrarmos que, em lactentes jovens, o quadro infeccioso comumente se inicia com diminuição do apetite, prostração e diminuição da diurese. O maior impacto no desfecho da sepse é a rapidez do diagnóstico e início do tratamento. Olho no tempo, pense sepse e salve vidas. Concluímos mais um vídeo da parceria Razor e Nise Serviços Médicos. Até a próxima!